O pecado e o sofrimento são uma realidade. Mas existe uma solução? Quando isso vai acontecer? O que a Bíblia fala sobre isso? É o que nós vamos estudar hoje no Escola Bíblica. Olá, que alegria estar com você mais uma vez. Estamos começando a nossa Escola Bíblica. Isso mesmo, aqui a gente tem a oportunidade de estudarmos mais da Palavra de Deus através dos guias de estudos que a TV Novo Tempo produz para que a gente entenda, está sistematizado, perguntas, um texto para sua reflexão. E o nosso objetivo é aprofundar o conhecimento bíblico. Esse é o nosso material didático. Eu sempre menciono aqui que a gente aprende ouvindo, mas a gente aprende também pesquisando, escrevendo. Por isso a gente disponibiliza para você o nosso material didático. Estudamos aqui no Escola Bíblica. Estamos nessa temporada estudando a cura do pecado. Existe o pecado? Como ele começou, a gente trabalhou isso, o que é o pecado. E ontem nós começamos o guia, do nosso guia, lição número 2, os efeitos do pecado, as consequências do pecado na vida do ser humano. Mas hoje nós vamos trabalhar também a esperança, a solução, porque o Senhor nunca nos deixaria sozinhos. Durante a nossa conversa aqui, vai aparecer aí na sua tela o nosso WhatsApp para você mandar aquele recadinho, quero receber o guia de estudos para a gente enviar para você, tá bom? Vai aparecer também o nosso site para você acessar e escolher o seu guia de estudos, ou também vai aparecer o nosso telefone, porque você pode ligar no horário comercial para a gente. Aí o pessoal do atendimento cordialmente vai preencher seu cadastro para que você receba o guia de estudos A Cura do Pecado. Então, peça o seu guia e vamos crescer no conhecimento e entender os planos que o Senhor tem para a nossa vida. Porque dentro desse tema, pecado, muito mais do que definir, do que entender, é ligar esse tema do pecado a outros temas, principalmente a nossa existência. E aí a gente descobre que existe uma solução. Vamos orar a Deus nesse momento. A gente sempre começa a nossa aula com um momento de oração, pedindo iluminação ao estudarmos a palavra. Vamos orar? Querido Pai, estamos juntos mais uma vez para estudarmos a Tua palavra. Nos dê entendimento, nos dê compreensão. Eu não consigo ver, mas existem milhares e milhares, e o Senhor olha para cada um nesse momento, para cada casa, aqueles que estão perto da gente aqui e aqueles que estão distantes, aqueles que estão na cidade, aqueles que estão no campo, na floresta, que estão neste momento assistindo, acompanhando e querem entender o que a Bíblia fala. Talvez alguns, Pai, nem têm disposição, mas passaram por aqui por um acaso, mas o Senhor está conduzindo a vida dele, porque não existe um acaso, existe uma providência. Por isso eu oro por esses, clamo por esses também. Em nome de Jesus. Amém. Eu acredito que em todo momento o Espírito de Deus está trabalhando para a nossa salvação. Eu sempre tenho mencionado. E às vezes alguém pode passar por aqui, né? Quando eu digo passar, está zapeando aí e chegou.
na Novo Tempo, chegou no programa Escola Bíblica, talvez você nem tenha contato com a Bíblia, ou talvez você já teve, deixou. Eu acredito que o Espírito de Deus nos conduz para termos esse momento, esse encontro. O encontro não é comigo, mas o encontro é com Deus e com a sua palavra. Por isso, se você tem a Bíblia, tome sua Bíblia aí. Pastor, eu não entendo. Não tem problema. Não tem problema. Pegue sua Bíblia, abra seu coração, porque o Senhor só precisa de um coração aberto para realizar milagres e transformações. Vamos lá, vamos entender, continuar entendendo os efeitos do pecado e trabalharmos hoje também a solução. Então a gente tem que durante toda a vida do ser humano, ele lutaria pela sua subsistência, até que um dia ele voltasse para o pó. Consequência do pecado. Outra consequência está no verso 24 do capítulo 3, que neste momento o casal Adão e Eva que viviam naquele ambiente perfeito que era o Jardim do Éden, são expulsos, ou originalmente a palavra dá a ideia de lançados fora. O homem expulso o homem, colocou querubins, agora Deus, ao oriente do Jardim do Éden, e o refugir de uma espada que se revolvia para guardar o caminho da árvore da vida. Por quê? Porque eles agora viviam em pecado, precisavam do sacrifício de Jesus e para que não fosse perpetuado o pecado, ou seja, o pecado precisava ter uma solução, eles não podiam mais agora ter acesso à árvore da vida. Eles não tinham mais acesso ao Jardim do Éden, não tinham mais acesso àquele ambiente perfeito. Nós não temos noção, mas todo ambiente de perfeição se torna um ambiente imperfeito. Tudo aquilo que vivia agora passa a morrer. Desde uma plantinha, desde o animal ao próprio ser humano. Eles não morreram naquele momento, mas eles agora começaram a ver o efeito do pecado e o que o pecado trouxe à morte para todos os seres criados. A gente analisou na semana passada, eles não tinham medo e agora têm medo. Eles encontravam com Deus, agora eles não têm mais esse encontro direto com Deus, eles se escondem de Deus. Eles viviam harmoniosamente entre eles mesmos, mas agora eles começam a culpar um ao outro, porque onde existe o pecado, há uma transformação negativa. E foi o que aconteceu a partir daquele momento com Adão e Eva. Verso 18, além disso, aquela vegetação perfeita agora passa a morrer e além disso, diz o texto, ela produzirá também cardos e abrolhos e tu comerás a erva do campo. Aquela vegetação perfeita agora tem os seus espinhos. É uma transformação geral. Toda a terra, os animais que eram dóceis, agora se tornam animais ferozes. Por isso, na nova terra, Isaías vai citar isso dentro de uma visão profética. O lobo e o cordeirinho vão caminhar juntos. Por quê? Porque aquele ambiente que era perfeito voltará um dia a ser perfeito. Mas agora, esses animais se tornam uma ameaça para o ser humano, que tem que lutar pela sua subsistência e pela sua própria existência. Os efeitos do pecado são o sofrimento, a morte, a natureza humana é modificada, a natureza terrena é modificada e os relacionamentos são rompidos. Uma pequena lista de todos esses efeitos. E se a gente visualizar para o ambiente terreno hoje, se nós olharmos para as notícias, e eu queria, lembra que eu falei que olhar para esse tema é poder olhar de forma mais clara para a realidade que a gente vive na Terra.
Olhe para essas definições e pegue agora, olhe para as notícias que você lê normalmente, que você ouve normalmente. Esse ambiente que a gente tem em qualquer esfera da sociedade é um ambiente afetado pelo pecado. Justificativa para o que é feito? Não, não é isso. Mas é entendimento. E a gente poderia ler vários outros textos, poderia fazer uma análise só de ambiente social, de como os homens se tornariam ou se tornaram. E a gente tem isso próximo ao dilúvio, o que vai acontecer com a terra, e a gente teria isso ao longo de toda a história e de forma muito mais intensa, próximo da volta de Jesus. Olhamos para estas definições para entendermos o ambiente que a gente vive. São os efeitos do pecado. Agora lembra bem, nem tudo, e eu tenho dito essa frase, já disse algumas vezes aqui em outras mensagens, nem tudo o que acontece conosco é da vontade de Deus, é o ambiente de pecado. Mas nada do que acontece conosco está fora do controle de Deus. Mesmo que a gente esteja vivendo num ambiente de pecado, isso não está fora do controle, ainda que não seja a vontade. Mas eu preciso entender que esse ambiente terreno é um ambiente pecaminoso, que a sociedade é uma sociedade pecaminosa. Agora, pastor, mas o seu olhar está muito pessimista. Não, eu só queria dizer para você que esse não é um olhar pessimista. Eu continuo olhando para o ser humano, olhando para as pessoas, vivendo feliz e olhando para as pessoas e tendo esperança na vida de cada uma dessas pessoas. Claro, é óbvio. Agora, e também vou fazer o melhor para o ambiente que eu estou, também eu que me apresento como cristão, tenho a responsabilidade de procurar fazer o melhor ambiente onde eu estou. Agora, é muito claro, segundo a Bíblia, esta terra não será transformada pelos nossos esforços humanos, não, porque o pecado está dentro de nós. Essa terra será transformada pela volta de Jesus. A volta de Jesus é a grande solução. Enquanto eu estiver, vou fazer o melhor, vou criar o melhor ambiente. Mas só a volta de Jesus exterminará para sempre a dor e o pecado deste mundo. E aqui, deixa eu só voltar aqui, para a gente entender o texto anterior, né? Soberania de Deus, ou seja, Deus saber todas as coisas e não ter nada fora de controle, é diferente de vontade de Deus. Porque nem tudo Deus deseja, mas Ele tem controle de tudo. E a gente precisa, ao olhar a dor e sofrimento, principalmente quando ela nos atinge de forma direta, a gente precisa olhar dessa forma. Deus é soberano. A terra não está fora do controle de Deus, mas nem tudo que está acontecendo é da vontade de Deus. Sequência, para a gente aprofundar. Romanos capítulo 5, verso 3. E agora, para que a gente comece a olhar com esperança para o nosso futuro. E não somente isto, mas também nos gloriamos nas próprias tribulações, sabendo que a tribulação produz perseverança. Eu vou explicar esse texto na volta. Eu queria que você olhasse aqui que nós não estamos isentos da dor e do sofrimento, não importa quem sejamos, tá? Mas o Senhor nos dá força nesses momentos de tribulação. A gente conversa sobre isso depois do intervalo. Juntos, aqui no programa Escola Bíblica, estudando a Palavra de Deus, entendendo, explorando o texto bíblico, o tema do pecado e o que isso tem a ver com a nossa vida diariamente. Quero te motivar, rapidinho, peça seu guia de estudos, peça, vai ser bom para você acompanhar o nosso programa com o seu guia aí do seu ladinho, preenchendo.
Manda mensagem para o WhatsApp agora, é o 12 982 44 44 49. Está aqui, ó. Tá? Salva nos seus contatos, 12 982 44 44 49. Quero receber o guia de estudos. Vai vir um link, preencheu, é só aguardar. Acesse o nosso site também, aqui, ó, novotempo.com/escola bíblica, novotempo.com/escola bíblica. Ou você pode ligar, aí tem que ser no horário comercial. É o 0 operadora 12 21 27 31 21. Liga para a gente, pede o seu guia e acompanhe, aprofunde, entenda, estude o tema A Cura do Pecado. Vamos lá? Deixa eu tentar ilustrar para você. Quando a gente fala, vou fazer Quando a gente fala desse tema do pecado, né, a gente olha, e eu vou explorar esses textos, a gente olha a caminhada do ser humano, tá? A gente sabe que um dia, definitivamente, quando Jesus Cristo voltar, a volta de Jesus será o momento em que, para sempre, o pecado não existirá, vai ser exterminado. Mas, e esse caminhar aqui? Isso que a gente chama de vida, que todos nós, de alguma forma, somos afetados, independentemente da nossa crença, da nossa condição financeira, todos nós, em algum momento, nós acompanhamos nas últimas semanas uma tragédia, uma das piores tragédias que já aconteceram naturais, né? Que foi o terremoto na Turquia e na Síria. Todos ali, não importa quem eram, a gente viu notícias de atletas, de pessoas, sabe, com boa condição financeira ou não importa. Todos sofremos de alguma forma, somos afetados por isso que a gente chama de pecado. E ao longo da vida que todos somos afetados pelo pecado, o Senhor Jesus quer, de alguma forma, trabalhar conosco, estar conosco, para que a gente consiga superar esses momentos. E eu quero ler esses textos exatamente com esse objetivo. Olha aqui, Romanos 5:3. E não somente isso, mas também nos gloriamos nas próprias tribulações. Originalmente a palavra dá a ideia de opressão, aflição. Sabendo que a tribulação produz perseverança, pode ser traduzida essa palavra por resistência, por paciência. Essa é aquela situação, quando eu passo por tribulações, o Senhor não deseja que eu passe por tribulações, mas essa tribulação, se eu confiar nele e me entregar para ele, isso vai gerar em mim resistência e paciência. Por quê? Porque o meu olhar está muito além do que está acontecendo aqui. O Senhor deseja? Não, o Senhor não deseja. Mas essa tribulação, se eu confiar nele, produzirá em mim paciência para eu continuar seguindo a minha caminhada. Porque eu estou suscetível aos efeitos do pecado diariamente. Estou aqui falando para você, bem neste momento, e amanhã? E amanhã? O que pode acontecer conosco? Se eu confiar, essa tribulação vai gerar em mim resistência, paciência. O verso 4, e a perseverança, a paciência, experiência. E a experiência, e a palavra aqui é traduzida por aprovação. E a experiência, esperança. Aprovação. Lembra bem a sucessão, a tribulação. A tribulação vai gerar em mim paciência. E essa paciência vai gerar em mim aprovação. Não que o Senhor queira que eu passe por isso para ser aprovado. Não, não é isso. É porque eu lanço mão de olhar para as minhas soluções e digo assim, Senhor, o mérito está em Ti, não está em mim.
Entende o que eu estou dizendo? Eu não sei para onde ir, eu não sei o que fazer. Por isso o meu olhar está no Senhor. É o Senhor que eu vou confiar. É no Senhor que eu vou ter prazer. E eu olho, eu lembro da situação agora, que está lá em 1 Samuel, capítulo 30, quando Davi, eles queriam apedrejar a Davi pelaquela situação de que os exércitos amalequitas haviam destruído os filhos, né, saqueado a cidade, e os seus soldados começam a chorar desesperados, querem apedrejar. E a Bíblia diz assim que Davi se animou no Senhor. Ou seja, para onde eu vou olhar? Para o Senhor. E essa aprovação é agora, o olhar não está em mim, o olhar está no Senhor. E é nele que eu confio, porque agora essa perseverança gerou essa aprovação, essa entrega total, e eu tenho esperança. E a esperança vai além do olhar de agora. Sequência. 1 Pedro capítulo 5, versos 6 e 7. Humilhai-vos, portanto, sob a poderosa mão de Deus, para que Ele, em tempo oportuno, vos exalte, lançando sobre Ele toda a vossa ansiedade, porque Ele tem cuidado de vós. Esse é o momento da entrega. Entregar-se ao Senhor porque Ele um dia sofreu tudo por nós e Ele entende nossa dor. O texto de Isaías 53, verso 4, certamente Ele tomou sobre si as nossas enfermidades, as nossas dores, levou sobre si e nós o reputávamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. Mas Ele foi transpassado pelas nossas transgressões, moído pelas nossas iniquidades, e o castigo que nos traz a paz estava sobre Ele, e pelas suas pisaduras nós fomos sarados. A mensagem de esperança, o verso 6, todos nós andávamos desgarrados, como ovelhas, cada um se desviava pelo caminho, mas o Senhor fez cair sobre Ele a iniquidade de todos nós. Sobre Jesus Cristo foi colocado o pecado de todos nós, a dor, o sofrimento de todos nós, para a gente poder olhar e dizer assim, eu vou seguir em frente. O verso 7, esse é um texto para a nossa reflexão, né? Ele foi oprimido e humilhado, mas não abriu a boca. Como cordeiro foi levado ao matadouro e como ovelha muda perante os seus tosqueadores, ele não abriu a boca, diz o texto. O pecado é destrutivo e não pode existir para sempre. Deus é justo e irá erradicar o pecado. Um dia ele vai ser exterminado. E o Calvário é a maior demonstração da harmonia que há entre o amor e a justiça. Queridos, quando eu olho para esse tema, me dá tristeza ver os efeitos do pecado e eu e você estamos suscetíveis. Mas quando eu olho para esse tema, eu olho também que um dia o Senhor dirá, basta. Apocalipse capítulo 21 e o verso 4. E Ele lhe enxugará dos olhos toda lágrima, a morte já não existirá, não haverá luto, nem pranto e nem dor, porque as primeiras coisas passaram. Estou falando para você que talvez esteja vivendo neste momento efeitos duros do pecado. A gente podia listar aqui muitas coisas. Queria dizer que o olhar de Deus está sobre sua casa. Queria dizer que o olhar de Deus está sobre sua vida. Você tem que continuar caminhando, né? O Senhor está com você. Lembra bem? A tribulação, a aflição que você passa vai produzir paciência, perseverança, porque você não está olhando para você, você está olhando para o Senhor. Não desista. O Senhor está olhando para você e Ele vai dizer um dia definitivamente,
Basta. Você deseja viver esse dia? Eu desejo. Eu quero orar. Você quer orar comigo? Abra seu coração agora. Pastor, não estou entendendo tudo o que o senhor está falando. Não tem problema. O Espírito vai trabalhar no seu coração. Só abra seu coração agora. Pai, obrigado pela promessa de que um dia o Senhor dirá basta para o pecado. E obrigado porque na caminhada nós não estamos sozinhos. O Senhor está conosco, nos dando forças para a gente seguir. Obrigado por isso, Pai. Nos entregamos a Ti, em nome de Jesus. Amém. Amém.